Gravando. Bom, pessoal, de novo, obrigado aí pela presença, para mais um REA, né, a nossa rede de estudos astrológicos. A proposta da REA é fazer um grupo de estudos de pessoas um pouco mais avançadas ou intermediárias e, assim, apresentar de uma forma que seja uma pesquisa um pouco mais monográfica e uma produção de conteúdo, né? Não é a ideia de que isso seja enxergado como uma aula, propriamente dito, não é a ideia de que isso seja enxergado como uma propriedade de alguém, né? Não é minha o vídeo, não é meu o vídeo. Outras pessoas estão sendo convidadas constantemente para falar. O Cláudio, que me deu um perdido hoje, por exemplo, deveria estar falando aí comigo hoje de casas astrológicas, mas infelizmente ele não pôde vir, o que não tem nenhum problema, porque eu guardo nomes, né? O Davi já fez uma apresentação muito boa. Ricardo já, assim que tiver um pouco mais tranquilo, vai fazer. A Amanda Piontkowski também. Se eu não me engano, a Amanda é uma das poucas que tem um canal próprio, né, que é o Orientação do Alto no Facebook e no Instagram. E, dando continuidade aí na nossa sequência de estudos, a gente vai continuar falando aí de casas astrológicas, tá? Antes de mais nada, fazendo um jabá gratuito, né, que eu não estou sendo pago, mas se a ideia é difundir conhecimento aí para as pessoas que estejam interessados. Primeira coisa que eu tenho para indicar de bibliografia, a gente tem uma bibliografia correndo nos nossos grupos de astrologia, no Google Drive. Vou jogar já para vocês aqui o link. E isso aqui, Casas Astrológicas, Débora Holding, é maravilhoso, tá? A maior parte da aula de hoje eu peguei desse livro. Eu acho que está bem completo e contribuiu bastante. Deixa eu abrir aqui e compartilhar a minha tela com vocês. Compartilhar a tela. Apresentação de slides. Imagino que vocês estejam vendo aí, fazendo uma breve retrospectiva do que a gente já viu até agora. A gente está falando de casas astrológicas, né? A astrologia, ela tem por base a observação do céu. Eu não canso de me falar isso, já falei várias vezes nos cursos e eu repito aqui. Eu tenho comichões quando eu vejo aquelas revistas de final de ano, né, ou portais ou sites com coisas do gênero. Descubra qual é a carta de tarô para o signo de Libra em 2021, né? Qual é o orixá que vai reger o seu signo nesse ano? Nada contra as religiões de matriz africana, nada contra o tarô, diga-se de passagem, adoro, tá? O problema é quando as pessoas começam a enfiar na astrologia coisas que não são astrologia. Quando a pessoa vira e fala, ah, não, eu estou fazendo o cálculo numerológico para descobrir qual é o planeta regente desse ano. Isso é numerologia. Isso não é astrologia. Divirta-se com a numerologia, mas não diga que isso é astrologia. Para ter astrologia, você tem que ter o quê? Observação do céu. Tá? Se você não está olhando para o céu, você não tem astrologia. E a observação do céu tem dois movimentos, né? O primeiro deles é o movimento primário. O que é o movimento primário? É o movimento que o céu faz no transcurso de um dia. Para quem está acostumado com astrologia, sabe que a gente trabalha com um movimento geocêntrico, com um modelo cosmogônico geocêntrico, como se a Terra estivesse no centro do universo, tá?
E no transcurso de um dia, o céu dá uma volta ao redor da Terra. Isso é um movimento aparente, mas esse é um movimento primário. Desse movimento primário, a gente tem a ideia de casas astrológicas. Quando você tem mais próximo do meio do céu, né, da parte mais elevada do movimento da eclíptica, no dia, a gente tem, por exemplo, a casa 10. A parte do céu que está subindo no horizonte, que está no leste, é o ascendente, né? A casa que está descendo no horizonte é o descendente. Isso diz respeito às casas. E o outro movimento, que não nos interessa nesse momento, é o movimento dos planetas na eclíptica, né? Na estradinha de signos. Então, quando eu falo que Mercúrio entrou em Libra, ou que o Sol entrou em Leão, ou que a Lua entrou em Sagitário, isso é o movimento secundário, tá? As divisões de casas, elas mudaram no transcurso dos tempos. A gente tem uma referência de que os egípcios trabalhavam com 16 casas, porque para eles, os deuses criadores eram divididos em 8, né? A oitoada. Mas o que chegou para a gente são as referências gregas, a divisão em 12 casas. Existe ainda uma pressuposição de uma divisão muito mais crua e muito mais simples, quase oracular, que é bem interessante também, tá? Que é a divisão basicamente entre o que está aparecendo no céu e o que não está aparecendo no céu. Ponto. Essa é a divisão mais simples. Você teria, entre aspas, duas casas. A casa que está acima do horizonte e a casa que está abaixo. O Yuzuru menciona no curso dele de um tipo de astrologia mundana que é muito simples e muito crua, mas é muito interessante, que basicamente você observa durante a noite quais são os planetas que estão aparecendo. E daí você tem uma ideia de como que o país, né, a nação, o reino vai estar se comportando. Tem as divisões dos tipos, tem os tipos de divisões de casas, tá? Que aí a gente falou bastante nos últimos encontros, foi o que a gente falou até agora, mais, diga-se de passagem, que são os sistemas de casas iguais, os sistemas de signos inteiros e as divisões diversas, né? Eu ouvi já mencionarem que existem mais de 200 tipos de divisões de casas. São as mais famosas que a gente falou um pouquinho. A gente não vai nem passar por elas de novo agora. Sistema de quadrantes, né? Sistema de casas iguais, que o Davi falou bastante, minto. Sistema de signos inteiros, que o Davi falou bastante, falou muito bem. O sistema de casas iguais, sistema de porfírios, campanos, regiomontanos, sistema de quadrantes. Aqui a parte da Amanda, que eu não coloquei ainda. Culpa minha, eu ia te zoar, Amanda, mas agora tem que ser zoado, pelo visto. E aí agora a gente vai falar das casas, tá? Para falar dos significados das casas, a gente vai ter que falar ainda de um conceitozinho que é um pouquinho mais avançado, mas que ele é bem importante para a gente ter em mente agora, que é a ideia de casas derivadas. O que é a ideia de casas derivadas? Quando você abre a carta natal, o mapa astral, ou melhor, o mapa astral, porque carta natal é um tipo de mapa astral, você tem as divisões entre as casas. E as casas em si, elas têm sentidos, elas têm significados. Então, falando aí, adiantando um pouquinho do curso, mas isso vai ser importante para ser mencionado com um pouco mais de calma no futuro, vamos imaginar que eu tenha a casa 1. A casa 1 representa o eu. A casa 2 representa as posses e as riquezas do eu. A casa 3 significa os irmãos. Aí vamos imaginar que eu tenho uma pergunta de astrologia horária, tá? Para quem aí é um pouco mais cru na astrologia. A astrologia horária é um tipo de oráculo astrológico que funciona literalmente como um oráculo. Assim, eu quero saber
se a minha secretária está sendo traída pelo namorado, né? Então, eu vou abrir uma carta natal no momento em que eu faço essa pergunta e avaliar essa situação. Então, vamos imaginar que eu quero saber aí como é que tá as finanças do meu irmão. Quem é o meu irmão? É a casa 3. Qual é a casa que representa o dinheiro do meu irmão? É a casa 2 contada da casa 3. Ou seja, a casa 4. A minha família é a casa 4. O que significa o dinheiro da minha família? A casa 2 contada da casa 4. Então, é a casa 5. Isso vai permitir que a gente encontre significados para praticamente todas as situações que a gente precise perguntar em termos de astrologia horária. Tá? A ideia é tornar viável usar a astrologia como um oráculo. Para os interessados aí que já mencionaram que tem interesse em fazer o curso, a gente vai falar de astrologia horária no curso que vai ter na semana que vem, tá? Via Zoom. E vai explicar bem como é feito, como é seguido. Ok? Vamos dar seguimento aí, então, à casa 1. Eu tinha conversei, né, com o Davi aí no começo da semana, e a ideia era apresentar aí os significados das casas para a gente, em grupo, tá? Todo mundo aí, debater um pouco mais. Por quê? Vamos deixar bem claro aí qual que é a grande questão. Quando a gente começa a estudar as coisas, em geral, elas são fáceis, né? Pode parecer contra-intuitivo, mas é razoavelmente fácil. Quem fez um curso de astrologia tem aí a ideia de que os signos são coisas simples e as casas têm significados simples. Só que a partir do momento em que você começa a estudar um pouquinho mais, surge um problema, que é no direito a gente brinca que a doutrina diverge. Então, por exemplo, casa 1. Os gregos chamavam ela de horóscopos. E daí que vem o título horóscopo na astrologia. Para Manilius, que é um autor tradicional muito bom e muito famoso, né? A casa 1 significa a vida e a formação do caráter, os primeiros anos, a educação, o destino das crianças e as preces dos pais, a posição para a qual o homem nasce, sua profissão, o sucesso dos seus empreendimentos e é chamado de o Templo de Mercúrio. Outros autores clássicos atribuem à casa 1 a vida, o corpo, o caráter e o espírito. Para Fírmicos, a casa 1 simboliza a vida e o espírito vital do homem, seu caráter fundamental, o alicerce da natividade completa. Natividade é a carta natal, tá? Ela tem característica cardinal. Para Albiruni, ela representa a alma, a vida, a longevidade, a educação e a terra natal. Para Lili, representa a personalidade, a imagem que projetamos, comportamento externo, saúde, disposição e maneiras. Para a astrologia moderna, ela representa a personalidade, a imagem que projetamos, o comportamento externo, saúde, disposição e maneiras. Tá? Então, assim, eu acho que dá para ter uma ideia de como isso é diferente. Então, de um lado, a gente tem, por exemplo, o destino das crianças e as preces dos pais. Posição para que o homem nasce, profissão, sucesso dos seus empreendimentos. E para outro, comportamento, disposição, longevidade. E aí? Eu vou pausar aqui, vou parar rapidinho
E aí? O que a gente tem na casa um? Como que vocês interpretam a casa um em geral? Eu acho que o que é bem pacífico, né, é que assim, a casa um sempre vai representar o nativo, né? Aí tem aquela questão, é o corpo físico, é a personalidade, é as duas coisas, é a alma e o corpo. Mas o ponto pacífico é isso, né? Representa o nativo, né? Eu gosto bastante. Isso é o bottom line, por assim dizer, né? Da ideia de que ela representa o indivíduo, né? Então, a gente já conversou aí um pouquinho da minha vergonha a respeito de ter pego um texto do Olavo de Carvalho sobre as casas astrológicas, que eu gosto bastante. Então, de cara, essa coisa de se representar o indivíduo, em termos de horária, especialmente, né, o consulente, para mim é inequívoco. Então, é o eu, o indivíduo. Paulo, com relação a esse ponto das casas, eu ainda estou um pouco em dúvida. Às vezes eu achava que era a imagem que a pessoa apresentava para o mundo, mas aí estudando o Robert Zoller, eu vi que ele coloca isso como a casa 7. Principalmente se tiver algum planeta fazendo, por exemplo, uma oposição com o ascendente, com a cúspide do ascendente. Ele normalmente diz que isso é como as pessoas veem você. Então, você realmente seria, a personalidade seria a casa um e a casa 7 seria como as pessoas te veem, em geral. Ainda mais se tiver um planeta lá representando assim, seria exatamente, por exemplo, um grupo de pessoas como elas te veem. E eu ainda estou em dúvida se a casa um ou a casa 2 realmente é o corpo, né? Já me disseram que como o corpo é uma posse da pessoa, seria na casa 2, mas eu ainda acho que também tem parte na casa um. Essa colocação, Ricardo, é bem legal, porque assim, a priori, eu te digo que eu odiaria essa definição de que a casa 7 é como os outros te veem, especialmente se tiver um planeta fazendo oposição, tá? Vai contra tudo que eu estudei, o que eu imaginava, o que eu vi. Só que tem um Ah, problema. é? Eu tenho Marte em Escorpião, na casa 7 em oposição com o ascendente. E eu já ouvi diversas vezes que eu tenho uma personalidade muito marciana, que eu sou muito marciano, que eu sou agressivo, que eu sou combativo, esse tipo de coisa. Então, é um ponto que faz sentido. É como as pessoas te veem, né? Eu tenho a Lua em oposição ao meu ascendente, eu posso dizer que, como a Lua é oposição ao meu ascendente, ela dá um pouquinho dos traços lunares para mim. E as pessoas me veem, principalmente mulheres de mais idade, especialmente a minha mãe, me veem como uma pessoa excêntrica. Só para ajudar um pouquinho, o meu Mercúrio, que é o ascendente, está em quadratura com a Lua. Então faz certo sentido as pessoas me verem como uma pessoa excêntrica, que mexe com umas coisinhas meio estranhas, especialmente a minha mãe. Freud explica, né? Ou a astrologia tradicional explica. Agora, tem uma coisa que é interessante nisso que você mencionou. Será que a sua aparência ou como as pessoas te veem é fruto do planeta na casa 7 ou é fruto ou recebe a expectação do planeta na casa 7? Boa pergunta. Deixa eu dar uma acessadinha aqui no meu mapa. Então, eu acho que isso nem sempre vai funcionar, por experiência própria de análise, né? O ascendente ele vai trazer bastante informação sobre um aspecto físico mesmo da pessoa, né? Principalmente em relação à constituição física. As pessoas têm muito. Até essa semana foi muito engraçado, porque tem um aluno e cliente meu que nasceu no horário de verão. E eu nunca tive problema com isso, ajusto o horário e pronto. Só que sempre parece que faltava alguma coisa. E nisso mudava o ascendente dele de peixes para Áries.
Então, uma pessoa com uma constituição de um ascendente de ascendente em peixes vai ter características físicas diferentes de uma pessoa com uma constituição de ascendente em Áries. E muda o temperamento, muda tudo. E é muito engraçado que, pela aparência física dele, né, ele tem um porte mais atlético, né, ele tem sobrancelhas grossas, ele é mais masculino, né, tem um rosto mais quadrado, ele anda igual um galo, né, bem colérico. Então, é muito nítido que o ascendente dele é Áries, né? E não necessariamente a impressão que ele passa para as pessoas de uma pessoa agressiva, porque Marte ele está em Sagitário, então a gente já tem que puxar para o regente do ascendente. E aí nisso eu gosto de ver na casa 1, né, no ascendente, desde o momento do nascimento da pessoa, então consequentemente como são os inícios dessa pessoa, porque como começa perpetua, então se a gente vê um regente do ascendente mal essencialmente ou acidentalmente, né? Então, dignidade essencial e acidental, para quem não sabe, tem a ver com o signo que ele está, é a essência que ele se manifesta, e acidente é a casa que ele está, porque aí que a gente está estudando, né? Que eu falei um pouquinho no encontro passado também. Então, se não está muito bem aspectado, quer dizer que o nascimento dessa pessoa teve algum tipo de situação, um tipo de problema. Então, consequentemente, pode ser que tenha problema de saúde, de começar as coisas, sinta que não está preparado ainda, fique um pouco afobado, etc. Então, eu vejo bastante da constituição física da pessoa, dá origem a 2 pontos, né, de cálculo de temperamento, que seria o próprio signo e o regente do ascendente. Então, são 2 pontos para temperamento e bastante da constituição física. Embora, por exemplo, a casa 7, que a gente está falando que faz oposição, é uma casa angular. Então, obviamente, qualquer astro que está ali, ele vai ter uma manifestação forte também, né? Eu tenho Júpiter na casa 7 e eu não acho que as pessoas me vejam como uma pessoa jupiteriana, nem um pouco mesmo. E um gatinho fofinho. Estava chorando aqui. E então, é assim, mas o meu regente do ascendente, no caso, o Sol, tá em Áries, tá bem aspectado, então tem mais essas características, né? Solares. Então varia muito. Então não deixa de estar forte um planeta na casa 7. Aí, porque, por exemplo, às vezes o regente do próprio ascendente não está tão forte quanto uma angularidade da casa 7. Então, de certa forma, vai expressar algumas características sim. Mas é sempre importante levar em consideração também os regentes das casas, né? Tanto o ascendente quanto a casa 7, a força dos astros, acidentalmente, essencialmente, e assim por diante. Mas já aproveitando que eu tô falando, isso de interpretação do que eu interpreto na casa 1, é tudo isso mesmo, né? De nascimento, começos, vitalidade, né? Um tanto do corpo físico, do temperamento. E se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu falo. Mas é isso. Nisso que você falou, Amanda, tem uma coisa que é bem legal. Eu já vi em mais de uma fonte e achei bem interessante, tipo fontes modernas e fontes clássicas, sugerindo que a pessoa que tem Áries ou Marte na casa 1 tende a ter cicatrizes no rosto, né, especialmente. E aí eu não sei se esse seu cliente que você mencionou tinha propriamente dito, mas eu já vi várias pessoas que caíam exatamente nisso. Cortes, cicatrizes, esse tipo de coisa. Lembrando que rege a cabeça também, né? Exatamente. Mas no próximo slide aí tem até esse comentário, né? Eles falam que em termos médicos, a casa 1 ela representa a cabeça, né? Tudo aquilo que está acima da primeira vértebra do pescoço. Então, olhos, sobrancelhas, nariz, lábios, dente, língua, olho, cabelo, tudo. E com alguma frequência tem esse comentário também, né? De que é literalmente a sua face, aquilo que você mostra para o mundo. Então, talvez uma parte aí da questão seja essa, né? O corpo e essa parte da aparência, né? Vitalidade, biotipo, rosto, traços, tudo isso envolvido. Eu já considero só do maxilar, da superior para cima, a regência. Porque aí já entra a boca como a casa 2, né? A entrada do alimento. Eu vi, já
É válido também, né? Pegando as referências aqui, para a casa 2 eles sugeriam o pescoço, propriamente dito. Mas aí entram as divergências aí que, como a gente mencionou, não tem resposta, cara. Tem um monte de gente falando de um monte de coisa. Ah, uma coisa que eu achei... Só um segundinho, gente. Vou acender a luz aqui. Uma outra coisa que eu achei interessante e que talvez explique... Ah, não sei o que, a casa 1 é o destino dos filhos, né? Eu estava querendo fazer aqui uma contabilidade, peraí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que essa história de que a casa 1 é o destino dos filhos é porque a casa 1 é a casa derivada... Peraí, não. Não entraria. Porque eu pensei que ela era a derivada a 10ª derivada da 4. O que não faz sentido. Essa questão que o Lilly coloca de que é o destino dos filhos, a oração dos pais, não sei. Não fez muito sentido para mim. Eu preparei uma lista, que depois eu posso até compartilhar com vocês, de coisas que eu peguei de um artigo do Chris Bran sobre racionais por trás dos significados das casas, né? Hum, E ele tem um paper que ele fala só sobre a questão dos júbilos planetários nas casas. Que Mercúrio tem júbilo na casa 1, que Vênus tem júbilo na casa 5, etc. E eu pensava que a ordem era inversa, né? Que o júbilo derivava do significado da casa, que por isso o planeta ele tinha uma afinidade com aquela casa. Mas aí eu lendo o paper dele, ele falou que não, é o inverso, que na verdade a doutrina do júbilo veio primeiro e a partir daí muitos significados das casas foram atribuídos por conta desses júbilos. E aí, assim, eu vi que ele cita, mas eu não sei quando isso surgiu, mas que um dos significados de Mercúrio é filhos. E aí por isso que a primeira casa estaria ligada também com a questão de filhos, porque é onde Mercúrio jubila. entendi. Entendi. Bom, só para aí a gente dar continuidade, então, na casa 1, vou jogar de novo a tela para vocês. E aí, tirado um geralzão, né, um resumo do que a Deborah Holding colocou no livro dela. Em geral, tá? Sentido geral da casa 1. Vida, vitalidade, saúde, estatura, biotipo, pensamento e expressão. Tá? Em astrologia horária, o consulente ou com quem ele se identifica. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante, tá? Porque assim, como assim o consulente ou com quem ele se identifica? Eu sei que parece meio ridículo colocar nesses termos, mas afinal, astrologia horária é para responder as coisas, não tem que ser nada transcendente ou o que quer que seja. Vamos imaginar aí que o consulente pergunta qual vai ser o resultado do jogo de futebol do time dele. Quem é o time de futebol do consulente? É a casa 1. Ele se identifica, tá? Quando o consulente quer perguntar alguma coisa a respeito de uma pessoa que não tem relação com ela, essa pessoa é representada pela casa 1 também. Ah, mas como assim o consulente vai perguntar uma coisa de uma pessoa que não tem relação com ela? O exemplo clássico dado pela Deborah Holding, propriamente dito. Sumiu alguém, né? Eu quero saber onde essa pessoa está, como essa pessoa está, o que quer que seja. Nessa astrologia horária, né? Essa pessoa desaparecida que não é um parente, que não é um pai, que não é um irmão, que não é um conhecido, que não tem relação nenhuma. Por exemplo, Madeleine McCann. Essa pessoa vira a casa 1. Isso exclui
o consulente da astrologia horária. Tá? É um ponto interessante aí. Você não precisa usar as casas derivadas nesse sentido. Em astrologia mundana, a casa 1 representa o povo e o país em geral. Povo, tá? As pessoas que moram, ela acaba tendo um sentido do povo agente, que não é funcionário público, que não é governante, que não é nada que seja uma classe representativa geral da nação. É o povo e representa o país de forma geral. Então, em uma carta de astrologia mundana, e aí para o pessoal que não tem tanto contato com astrologia nesse sentido, tá? A astrologia mundana é a astrologia dos grandes movimentos históricos e sociais, tá? Representa o povo, tá? Em astrologia médica, aí que a gente conversou um pouquinho, né, que é a definição que foi dada e é extremamente interessante, é tudo que está acima da primeira vértebra. A Amanda mencionou que ela exclui a mandíbula, né, o osso inferior, e o que faz algum sentido, né, porque esse osso, tecnicamente, não está acima da primeira vértebra, teoricamente está abaixo, mas não tem uma resposta muito boa. Vou pedir a licença de vocês, tá, para fazer uma leitura rápida aqui do livro da Débora. A cabeça e a face, olhos, orelhas, boca, cabelo, nariz, língua, dentes. Culpeper menciona que é tudo aquilo acima da primeira vértebra. Tá? Em decumbitura, o que é decumbitura? Decumbitura é uma técnica muito específica de astrologia médica, que é quando você levanta uma carta natal para saber da saúde da pessoa, ou melhor, para saber da doença da pessoa. É a carta do momento em que a pessoa caiu doente. Em decumbitura, a casa 1 representa o paciente e sua força vital. Em termos de comércio, representa o comprador. Aí, ela é regida por Saturno e é considerada o júbilo de Mercúrio, tá? Aí tem uma questão que é importante colocar. A regência da casa e o júbilo da casa são termos diferentes, são questões diferentes. A regência é dada pela ordem caldaica, que é Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua e repete. O júbilo representa um lugar em que aquele planeta funcionaria muito bem. Como a casa 1, ela acaba estando relacionada com a expressão também, ela ter Mercúrio na casa 1 acaba sendo uma coisa positiva. É algo, ele funciona bem naquele momento. Como eu já mencionei no curso, tá? Falei várias vezes, a doutrina dos júbilos, ela é muito famosa, ela é muito clássica, assim como das exaltações, ela é tradicional, você vai ver em diversos livros, e eu confesso, com uma certa vergonha, que eu não entendi a lógica precisa por trás das exaltações, que são os signos, e dos júbilos. Estou estudando aí pra caramba para tentar chegar a uma conclusão, mas por hora, já que eu não encontrei nenhum motivo para afastar, nem para endossar, tá passando pelo teste do tempo. Tá segurando o teste do tempo. Pessoas, alguém aí quer dar algum comentário adicional aí a respeito? Eu quero. Manda. Algo que eu lembrei sobre o júbilo é que, como eu estava falando, a casa 1 do ascendente, ela fala do momento de vida, de nascimento, né? Então, é um encontro do ânimos, né, da alma, da vida, com a matéria. E quem mais faz essa ponte entre o sutil e o espesso é a mente. Mercúrio é um ótimo, excelente representante da mente também. Algo simbólico, né? Nesse sentido, sem nem entrar na questão simbólica de Mercúrio, e se a gente for olhar no aspecto religioso de Mercúrio, ele é o psicopompo por excelência, né?
Ele que leva a alma dos mortos e dos vivos do Hades para o reino da superfície. Verdade. E só uma curiosidade, na astrologia helenística, a casa 2 era chamada de portão de Hades. Então, tinha uma Exatamente. ligação. E aí a gente vai entrar na casa 2 agora também, aproveitando. Casa 2, né? Chamada por, em geral, a casa do Hades, casa das riquezas e substâncias, anáfora, a que sobe, né? A gente já mencionou um pouquinho a respeito da casa 2, né? E tem sido tema bem interessante de debates no grupo de WhatsApp e tudo mais. Nesse sentido, de que ela é a casa que representa as coisas que saem do subterrâneo para a superfície. Né? A gente vai falar um pouco mais da casa 4 no futuro, na frente, né? Então, ela representa aquilo que sai da Terra para cima. Então, antes de você ter o ascendente, o corpo propriamente dito, e sendo aí um pouco poético, a gente pode chamar o nosso corpo de fruto da terra. Vamos lembrar dos mitos aí, né? De que Deus fez o homem, Adão, com terra úmida, né? Barro, e assoprou alma nele, assoprou espírito nele, e outras religiões também. Nosso corpo é terra, tá, gente? Substância é terra. Então, um monte de gente vai falar em termos de astrologia tradicional que, por exemplo, a casa 2 está relacionada com as riquezas e com os alimentos também. Vamos falar um pouco mais aí, com um pouco mais, citar aí o que a gente já tem no PowerPoint. Para Manilius, e isso começa com uma dificuldade que eu confesso eu tenho em entender. Ela é considerada uma casa desafortunada. Ela é chamada de a moradia de Tifon. Aí Tifon está ao contrário, tá? Deveria ser TYPHO. A ideia de uma casa desafortunada é razoavelmente fácil da gente entender, tá? Porque as casas maléficas ou desafortunadas são tomadas com base no ascendente. As casas que não fazem aspecto, que não recebem luz do ascendente ou não dão luz para o ascendente, são consideradas casas negativas. Então, a casa 2, a casa 6, a casa 8 e a casa 12 são as casas consideradas ruins, fracas. Tá? Para outros clássicos, ela representa sustento, lucro, herança, bens, fortuna no sentido de sorte, tá? Negócios, ganho, com ligação com as mulheres. Para fílmicos, aumento de esperanças pessoais e posses materiais, expectativa de herança e saúde. Se ela está passiva, ela é passiva e debilitada porque não aspecta o ascendente, chamada também de portal do inferno. Gente, inferno aí, ele não tem o sentido católico, tá? Que é da Gehenna, que é da destruição dos espíritos e almas que não aceitam a luz divina. Inferno, nesse caso, é o submundo, o Hades. Para Albirune, nutrição, sustento, assistente e a profissão dos filhos. Para Lili, bens, fortuna, substância, riqueza ou pobreza, né? Bens móveis. Para astrologia moderna, posses e assuntos financeiros, recursos que suportam o corpo físico, rendimento e sentimentos, né? E vamos conversar aí um pouquinho, né? Porque, como o Ricardo mencionou, tem gente aí que sugere que a casa 2 representa o corpo físico também, né? Coisa que eu não concordo muito ou quase nada, mas que é algo que tem que ser debatido e conversado também.
Uma coisa que eu estava em dúvida era a questão de associar a casa 2 com riquezas e chamá-la ao mesmo tempo de Portão de Hades. E aí eu dei um Google rápido, aí eu vi que Hades, né, e depois Plutão, que foi o segundo nome que o deus recebeu, eles eram associados à riqueza porque muitas pedras e metais preciosos vêm da terra. E Hades era o deus do subterrâneo, do submundo. E também tem a questão que, como é a casa que vem logo após o ascendente, é a casa que dá sustentação a ele. Por isso também o significado ali de riqueza, aquilo que dá sustento. Tem uma coisa filosófica aí que eu gosto bastante, e a respeito da qual eu quero até falar um pouco mais, é que, assim, toda riqueza vem da terra. Ponto. Toda posse vem da terra. A gente não consegue escapar disso muito bem. A nossa sociedade, ela é derivada de uma invenção que mudou tudo. O arado, né? O arado foi a invenção que permitiu que a gente revolvesse a terra, né? Para permitir que o ar entrasse na terra e tornasse o solo mais fértil. No final, tudo se resume a isso. Eu vou ver se eu jogo depois para vocês, tá? Tem uma série da década de 70 que é maravilhosa. Que um dos primeiros episódios, o cara ele faz um exercício filosófico que é maravilhoso, né? Ele vira e fala assim, olha, em Nova York, na década de 60 mais ou menos, teve um grande blackout. Esse blackout foi motivado por uma peça, tipo, desse tamanho, em uma usina de distribuição de energia, e essa peça caiu. Como essa peça caiu, cortou a produção de energia de uma usina hidrelétrica, as cidades puxaram mais corrente das outras usinas hidrelétricas, os fusíveis, né, não é fusível exatamente, mas os cortes de linha, para evitar o excesso de corrente que ia queimar o negócio inteiro, caíram em sequência, então teve um efeito dominó, e a cidade, né, a costa leste dos Estados Unidos, ficou, sei lá, 12 horas sem eletricidade. E aí o cara me fez o seguinte exercício, vamos imaginar que você, ao invés de passar 12 horas, tenha sido, por exemplo, algo definitivo. Uma mancha solar fritou a distribuição de energia elétrica do país, que é possível, tá? Ou do mundo, que é possível. É imprevisível, mas é possível. E aí o cara começa a falar, olha, vamos voltar, você vai precisar de comida, vai precisar... E aí ele chega, olha, você chega numa fazenda. E se você tiver que reconstruir a humanidade, você vai precisar de terra e um arado. Então, estima-se arqueologicamente que as sociedades mais antigas, as quais a gente tem conhecimento, né, que seria Egito, Crescente Fértil na Babilônia, Índia e os maias, mais ou menos na mesma época, desenvolveram a agricultura. E por que foi mais ou menos na mesma época? A gente pode falar que foi por causa de ETs, ou pode falar que foi por causa de uma mudança climática que reduziu a quantidade de chuvas e obrigou que as nações se fixassem ao redor dos rios. A partir de então, eles tiveram que marcar o calendário para plantar, porque com a capacidade de plantar grãos, eles conseguiam armazenar grãos, e a partir da capacidade de armazenar grãos, eles passaram a ser capazes de planejar. E esse conceito de planejamento, que deriva basicamente da nossa capacidade de colher os frutos da terra, é o que dá para o ser humano o caráter de humano.
Inclusive, indo num passinho mais adiante ainda, esse é o símbolo, segundo pelo menos um filósofo, tá? Jordan Peterson, quem tiver interesse, ele tem palestras que eu acho maravilhosas no YouTube, que ele comenta que quando você fala do mito bíblico da queda do paraíso, é o quê? Adão e Eva no paraíso, no jardim do Éden, e a serpente vira e fala, olha, pega esse fruto, que é o fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento. A partir do instante em que o ser humano conseguiu planejar, ele desenvolveu uma faculdade que os outros animais não tinham, que é a imaginação. E esse aspecto de imaginação é o que dá para o ser humano o caráter de humano, em que a gente consegue, ter linguagem, e linguagem, gente, é produto direto da imaginação. Se eu falo cachorro para vocês, vocês conseguem imaginar um cachorro. Só que o que eu falei foi uma série de fonemas que em si não tem valor nenhum. Em si é completamente vazio. Mas a nossa capacidade de associar um significante a um significado é produto direto da imaginação. Imaginação que é derivada direta da nossa capacidade de plantar, colher e prever o futuro. Porque eu sei que, por exemplo, hoje a gente está aí em setembro, quase outubro. Está calor. E eu sei que daqui a aproximadamente 8 meses vai estar frio. E eu sei que daqui a aproximadamente 4 meses vai chover pra caralho. Óbvio que tem variações, mas essa capacidade de imaginar tira a gente do paraíso da ignorância. Porque quando a gente era uma sociedade de coletores, o que eu vou comer? O que eu achar. Eu deixo de ser um coletor e eu passo a ser um produtor, um agricultor. Então, para começo de conversa, toda riqueza vem da terra. A nossa sociedade depende basicamente de 60 centímetros de terra fértil e do fato de que chove. Ponto. Ah, mas nem tudo é agrícola, tem um monte de coisa, blá blá blá. Exato, tem um monte de coisa, beleza. Estamos transmitindo esse Zoom por computadores, tudo mais, que eles são basicamente plásticos, silício e metais. Metais que vêm da terra, plásticos que vêm do petróleo, que vem da terra, e vidro que vem da terra. Nós estamos dentro de casas ou apartamentos e tudo mais que são feitos basicamente de terra, metais, plásticos e madeira, que vem da terra. Tudo o que a gente tem de posse, de concreto, de símbolo de valor, vem da terra. E durante séculos, aí você pode falar, ah, mas dinheiro não vem da terra. Beleza, dinheiro não vem da terra. Ok, concordo. Só que você não come dinheiro. 2, o dinheiro ele é um consenso. E 3, até o século passado e ainda hoje, um dos exemplos de dinheiro é o ouro, metal precioso. Então, a gente, com uma enorme frequência, porque não sei com que vocês trabalham, mas eu sou capaz de apostar que vocês não são lavradores. E sou capaz de apostar que não são mecânicos, não são ferreiros, não trabalham com coisas corpóreas. A gente trabalha, via de regra, com coisas incorpóreas. E é muito fácil a gente esquecer que, cara, a terra gera riqueza. Uma das coisas mais surpreendentes que eu vivi enquanto advogado foi quando eu estava trabalhando, recuperando crédito de financiamento de agronegócio. Vocês não fazem ideia de como o agronegócio roda dinheiro.
dinheiro, dinheiro, dinheiro mesmo, assim, de terra para o gado crescer. E as pessoas ficam esperando o gado engordar. E o gado engorda. Isso dá dinheiro pra caramba. Então, a ideia do portal do Hades, e tem uma outra coisa que eu acho maravilhosa a esse respeito, né, que o Davi mencionou, que o Hades depois foi chamado de Plutão pelos romanos, pelos romanos propriamente ditos, deu origem a uma palavra chamada plutocracia, que, salvo engano, significa o governo de quem tem dinheiro, o governo dos ricos. Então, notoriamente, nesse sentido, Plutão e Hades é o senhor das riquezas. E quando a gente fala, por exemplo, de... Ainda estou desenvolvendo esse raciocínio, tá? Mas não deixa de ser interessantíssimo. Como é que é o poço dos desejos mesmo? Você tem o poço, você joga uma moeda, ou seja, você faz um sacrifício para a terra e fala: eu quero que alguma coisa aconteça. Eu quero um bem. Normalmente um bem material? Sim, normalmente um bem material. Né? Então, é maravilhoso. Aí aqui o Everton comentou. Foi aumentado pela Secretaria da Agricultura Brasileira o investimento em agronegócio no próximo ano, que é de onde temos boa parte do nosso PIB. Exato. Eu odeio isso, mas é verdade. Né? Não dá para escapar. Quer eu goste, quer não. A gente, infelizmente, é um país que vende soja para comprar celular. E é um problema, porque ninguém fica rico vendendo banana, né? Vendendo commodity. Mas não deixa de ser verdade. Tá? E aí o que eu acho interessante, né? Aí mencionando que muita gente considera a Casa das Riquezas uma casa nociva, né? Primeiro, porque ela não aspecta o ascendente, isso é razoavelmente fácil de lembrar. Mas tem uma outra coisa que é interessante, que as riquezas tendem a ser uma fonte muito grande de infortúnio humano. Ou você sofre porque não tem dinheiro, ou você sofre porque tem dinheiro demais, né? E quer mais e se preocupa. Então, da mesma forma como é um exagero, por assim dizer, né? Fazer essa interpretação, mas não deixa de ser interessante. Um conhecido meu da minha época de advocacia, conversando, né, com pessoas de associações de empresários e tudo mais, mencionou que um determinado senador que estava com as contas da Suíça e tudo mais congeladas começou a correr atrás de pessoas conhecidas para pedir propina / extorquir. O limite é difícil de entender, né? É aquela coisa, olha, estou precisando de dinheiro porque as minhas contas estão congeladas. Se você me ajudar, eu vou te ajudar. Se você não me ajudar, pode ser que você tenha problemas, né? Então é aquela coisa meio mafiosa propriamente dita. E aí perguntaram para ele quanto que ele precisava. Aí o cara falou, olha, eu preciso só de 2 milhões para passar os próximos 6 meses. Assim, eu imagino que para todo mundo aqui isso seja algo razoavelmente absurdo. 2 milhões para 6 meses, isso vai dar o quê? 300, 400 mil aproximadamente, 350 mil reais por mês. Para os custos de vida regulares dele. Então, nesse sentido, é razoavelmente fácil de entender como que as riquezas, né, e o dinheiro pode ser com certa facilidade visto como algo que escraviza. Porque assim, eu adoro também, em termos de filmes, né, aquela cena maravilhosa de O Senhor das Armas.
quando a esposa do Senhor das Armas descobre que ele é um traficante de armas, ela está chorando nua no quarto, falando que ela não pode vestir as roupas porque elas estão sujas de sangue, ela não pode dormir na cama porque a cama está suja de sangue, ela não pode mais comer daquela comida porque a comida está suja de sangue, e fala para ele: pare de traficar armas, nós não precisamos de mais dinheiro. Ou seja, não precisa de mais. O que tem já está bom. Só que o que tem é um absurdo para a grande maior parte das pessoas. Então é razoavelmente fácil entender aí como que a casa 2 ela pode virar uma casa nociva, uma casa meio que escravizadora. E a gente vai falar da casa 12 mais para frente, tá? A casa 12 é a casa dos demônios, da escravidão e da autodestruição, e ela é regida por Vênus, né? Porque afinal, como a gente fala com enorme frequência, pode ter certeza que o cracudo que está viciado em crack, o que ele mais ama e o que ele mais quer é a próxima dose de crack. Se fosse ruim, se ele não gostasse, ele não usaria. Então, as coisas boas, entre aspas, com enorme frequência são escravizadoras. Eu vou ler aqui o texto da Amanda, que ela deixou um textinho bonitinho aqui. Vou deixar aqui porque preciso ir. A segunda casa fala também da amamentação. Consequentemente, como a pessoa lida com a própria alimentação, o quanto ela considera merecer alimento, sustentação, se valoriza para isso. Por isso, como a pessoa gere o próprio dinheiro e os próprios bens. Se não me engano, a segunda vértebra corresponde ao movimento de firmar a cabeça que o bebê tem dificuldade e treina com a amamentação, com a sucção. Depois assisto no YouTube, semana que vem falo mais. Boa, Amanda. A propósito, tá, gente? A gente está indo para 1 hora de ré. Eu acho que a gente vai conseguir falar das 3 primeiras casas só, tá? Eu acho que não tem a mínima condição ou necessidade de falar das 6 primeiras, tá? Aí o Everton fez um comentário bom também. Possessão de bens ou pelos bens. Tem aquele, eu acho que é ou de Shakespeare ou de Victor Hugo, em que ele fala: olha, desejo que você coloque os seus bens na sua frente e fale quem é dono de quem. E é bem pertinente, né? Ou ainda uma que eu adoro: o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. Vou voltar aqui pro... Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Bom, sobre a casa 2, eu posso falar que nesses textos eu sempre leio que ela é menos ruim que a maioria das casas que não aspectam ascendente, porque ela vai em direção à casa 1. O ascendente ele não vê diretamente a casa 2, mas só que a casa 2 vai em direção a ele para ajudá-lo. Teoricamente é assim que se entende. E, por exemplo, a casa 12 está se afastando do ascendente, por isso que ela é uma casa ruim também. Além de você não vê-la, ela está se afastando de você. E outra coisa que eu achei bem interessante que você fez no nosso ritual de Ostara foi perceber que se ela é um portal do Hades e a casa 8 é um portal do Hades, eu acho, não sei se é no texto no livro da Deborah Holding que fala isso, que enquanto a casa 8 é a entrada, a casa 2 é a saída. Então, tudo que entra no Hades, que seria o interior da terra, por exemplo, a semente, ela volta na casa 2 como frutos, como sementes, como colheita. Por isso que a casa 2, assim, ela é entendida pelos astrólogos tradicionais como a menos pior de todas. Pelo menos é isso que eu estou pensando, né? Porque, como alguns que fizeram o ritual de Ostara, eu fiz meu espelho negro e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A gente vai ter um ritualzinho ainda com essa finalidade. Legal. Deixa eu ver mais. Eu acho que é isso que eu tenho para falar dela. Vamos lá. Uma continuidadezinha, então, da casa 2. Segundo Deborah Holding, né? Recursos, dinheiro, ganhos e sua forma de obtenção, lucros e auxílio de terceiros. Em horária, o dinheiro do consulente e bens móveis
Isso é uma coisa importante, tá, gente? Bens imóveis, em geral, as pessoas associam como casa 4. Em astrologia mundana, o dinheiro da nação, instituições financeiras, mercados, exportações, empréstimos para outras nações e comidas. Em litígios. Eu não mencionei anteriormente, tá? Mas litígios pode ser, eu estou usando aqui no mesmo sentido, tá? Pode ser usado como litígios judiciais e como guerras também, tá? Aliados e recursos, munições e armas, de quem começou a ação e testemunhas. Em astrologia médica, pescoço e garganta. No comércio, dinheiro do comprador. Regida por Júpiter e não tem júbilo. Tá? Entende-se que essa casa propriamente aí não tem júbilo. Indo para casa 3. A casa da deusa, tá? Casa Dea. Ela faz oposição à casa 9, que é a casa do Deus, tá? Que é a casa do Sol. Em Manilhos, ela representa a sorte e o destino dos irmãos e é considerada o templo da lua. Em outros clássicos, são os irmãos, amigos, parentes, riqueza, mensagens, deusa, realeza, escravos e viagens, tá? A gente vai ver aí que tem várias discordâncias em diversos sentidos, porque riqueza, por exemplo, para a grande maior parte está na 2. Escravos, para a grande maior parte, está na 6, tá? Para fírmicos, irmãos, irmãs e parentes. Parentes do cônjuge, joias, amigos, mitigação e pequenas viagens. Para Albirune, nutrição, sustento, assistentes, profissão dos filhos. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Bom, depois eu vejo. Para Lili, família, vizinhos, viagens pequenas ou no interior do país, cartas, rumores, informações e mensagens. Para astrologia moderna, família, vida escolar, educação, pequenas viagens, comunicações, discursos, mente, meio ambiente e autoexpressão. Tá? Gente, peraí que tem aqui uma do Ricardo. Também não falei, mas eu vejo totalmente fora de significado de AT que o dinheiro é algo ruim, é visto como ruim pela maioria das religiões. Não pelo dinheiro em si, mas pelo que as pessoas fazem para conseguir dinheiro. Quem já trabalhou em qualquer firma razoavelmente grande entende o que quero dizer. Bom ponto. O dinheiro em si não é problema. O que as pessoas fazem pelo dinheiro é um problema maior, né? E aí a gente entra na casa 3. A casa 3, ela tem alguns significados bem interessantes, né? Irmãos é o mais tradicional, é o mais clássico. Irmãos e parentes, exceto os pais, tá? Os pais são a casa 4, né? E os primos, sobrinhos, qualquer um da sua família, mas que você não tenha uma relação de autoridade ou subserviência, é regido pela casa 3. Tá? Pequenas viagens. O que aí é definido classicamente como pequenas viagens e precisa ter uma definição um pouco mais interessante. Vou viajar para a Rússia. Praticamente do outro lado do país, do mundo, né, em termos de hemisfério norte e do hemisfério para o Oriente. Isso é uma viagem curta ou é uma viagem longa? Depende, né? Eu estou indo lá para quê? Para morar lá? Não. É uma viagem de turismo. Legal, estamos diante de uma viagem curta. Eu estou indo lá para quê? Para passar uma semana, um mês? Eu defenderia como uma viagem curta. Eu estou indo lá para fazer uma pós-graduação. Eu defenderia como uma viagem longa. Tá? Então, eu entenderia que a relação de uma viagem curta ou uma viagem longa não tem tanto a ver com a duração ou com a distância, mas muito mais a ver com as perspectivas do que você está fazendo lá.
Então, se eu estou indo para estabelecer uma vida, ainda que por curto prazo, 1 ano, 2 anos, o que quer que seja, eu classificaria como uma longa viagem. Tá? Outra coisa que é interessante aí, e aí a gente começa a ter umas divisões que eu considero legais a respeito da astrologia moderna e da astrologia tradicional. Ensino, né? Muita gente define a casa 3 como a casa do ensino. E aí a casa 9 seria a casa dos altos estudos, ou das filosofias, ou das faculdades, dos estudos superiores. Como eu gosto de pensar, e aí eu peço até o comentário de vocês. Vamos imaginar que eu esteja falando, por exemplo, de ensino fundamental, ensino de escola, em que você aprende as disciplinas, matemática, português, etc, etc, etc. Eu consideraria isso casa 3, tá? Faculdade. O que eu aprendo na faculdade? Conectar as áreas do ensino fundamental em um todo filosófico coerente para uma aplicação direcionada. Então, de uma forma simplista, tá? Eu pego um engenheiro que vai construir uma casa. O que ele vai fazer? Ele vai juntar os conhecimentos de física, matemática, resistência dos materiais, até, por mais tosco que isso possa parecer, geografia, né? Porque quando a gente fala de construção de casas, os chalés suíços com aquele modelo de telhado agudo, né, bem pontudo, tem aquele formato por um motivo. Neva e é importante que a neve escorra. Aqui a gente tem telhados horizontais por um motivo. Venta e é importante que o vento passe, né? Então as nossas casas, por assim dizer, são mais aerodinâmicas. Então eu gosto muito de pensar na casa 3 como educação, ideias, e a casa 9 como filosofias e educação superior. O que vocês veem a respeito? Eu acho que faz sentido, porque se você pegar lá os significados da Casa 9, que fala muito de assuntos místicos, peregrinações, divinação, faz muito mais sentido você ligar estudos superiores, né, com esses outros temas que já fazem parte da Casa 9, do que ligá-los com a Casa 3, né? É, tem, tem uma questão, né, que assim, muitas casas, elas meio que partilham significados, né, as casas opostas, né? Então a casa 3 e a casa 9 tem essa característica aí de compartilhar alguns significados. E até lendo lá no livro do John Frawley, de Astrologia Horária, ele coloca, né, que assim, a casa 3 é mais a expressão mundana mesmo do que você vê lá na casa 9 em relação a viagens e estudos. Então ele até coloca que na casa 3, assim, o seu trajeto de casa para o trabalho é uma viagem curta e está lá dentro dos tópicos da casa 3. E ele também coloca essa questão das habilidades básicas, né? Língua, idioma, matemática, como algo também referente à casa 3, né? E também tem a questão que, como é júbilo da Lua, né? E a Lua, ela se movimenta muito rápido pelo zodíaco, faz mais sentido que ali sejam as coisas mais mundanas mesmo, mais do dia a dia, né? Que se movimentam com mais velocidade. A Lua, ela, tirando aí o significado metafísico, em astrologia mundana e tudo mais, ela tende a representar o povo também, né? O mais baixo, o mais simples. Então, dessas coisas mais pé no chão, propriamente dito, nesses termos, né? O básico.
Deixa eu ver aqui, o que mais que a gente tem de relevante? Para a Débora Holding, né? Irmãos, irmãs, primos e familiares, vizinhos e vizinhança, ambiente de vida e trabalho, comunicações em geral e viagens curtas. Essa questão do ambiente de trabalho e de vida em geral é bem interessante, que não sei exatamente de onde ela tirou isso, mas parece que faz um certo sentido, né? Porque se a casa 4, que é o fundo do céu, ela é a raiz, né, de onde as coisas vêm, a casa 3 é o ambiente onde elas surgem. Em horária, contratos, comunicações e viagens curtas. Eu gosto muito dessa ideia dos contratos, propriamente dito, como as ideias se encontrando, a troca de ideias, o acordo de vontades. No direito, a gente fala bastante a respeito disso, dos contratos enquanto encontro de vontades. Daí que vem, inclusive, os vícios do contrato. Quando que um contrato é inválido? Quando a sua vontade não estava livre e consciente do que estava acontecendo, né? Em astrologia mundana, a imprensa, relações públicas, especialmente do governo, tá? E o sistema educacional. Em litígios, os contratos e documentos, tá? Em astrologia médica, ombros e membros superiores, ou seja, ombros, braços, antebraços e mãos. No comércio, contratos e títulos de créditos, especialmente, tá? Cheques, duplicatas e tudo mais. Regida por Marte e júbilo da Lua. E aí tem uma coisa que eu acho que pode ser um tema interessante para a gente tentar discutir um pouco mais, que ou talvez possa ser um tema para o REA futuramente, né? Tem muito uma discussão interessante a respeito de astrologia financeira, tá? Eu não sei se a Débora Holding, ela menciona aqui especialmente, deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Terceira casa. Não menciona aqui propriamente dito. Porque, por exemplo, vamos lá, ações. Ações é uma situação interessante. Ações não deixam de ser um documento em que você se torna dono de uma empresa, né? Ou pelo menos de uma parte da empresa, né? E aí eu ficaria com essa dúvida. Ações seria representado pelo quê? Pela casa 2, pela casa 7 ou pela casa 3? Bom, vejamos, pensando sobre isso, se você é dono da ação e a ação é uma empresa à parte, será que não seriam os lucros que vêm a partir de uma empresa? Então, será que não seria a casa 11 ou a casa 2? Eu não consigo ver como fazendo parte da casa 7, nem da casa 8, a não ser que você fosse realmente um sócio direto, assim, com uma grande porcentagem, acho que aí seria a casa 8, os lucros que vêm da sua sociedade. Os lucros que vêm da sua sociedade, casa 8. Pode ser. Pode ser. Os frutos da sociedade. Faz um certo sentido. É porque nos últimos tempos, quando eu tenho estudado as casas, por causa das nossas conversas, eu percebi assim, a casa 2 são os benefícios que vêm dos seus talentos, de você mesmo, das suas competências. A casa 5 são os benefícios que vêm de um lar, que nem os filhos. Principalmente na Idade Média, os filhos eram muito bem vistos, filhos saudáveis, né? Para ajudar a cuidar da casa, cuidar da fazenda, etc. Eu sei que estou puxando um pouquinho, né? Não é nem isso. É que o que eu estava pensando é que tem uma piada de péssimo gosto, né? Que aquela brincadeira de que na China, ainda hoje, tem aquela pergunta, quando a esposa está grávida, que aí os pais perguntam se o filho vai ser um menino ou um aborto.
Eu sei, isso daí apareceu até num filme, né? Do Borá, eu acho. É uma piada de péssimo gosto, mas infelizmente tem um fundo de verdade, né? De que filhas, especialmente em um país que tinha um passado agrícola muito, Muito forte. era considerado algo que atrapalhava, porque É prejuízo. é, Resumindo, prejuízo. Porque você tinha que dar um dote para alguém aceitar sua filha e casar com ela, etc. Bom, e aí a casa 7, a casa 8 seriam os benefícios de uma sociedade, os benefícios de você ter um casamento. E na casa 11 seriam os benefícios de uma carreira, de uma fama, de uma empresa que você trabalha. olha, Essa é a mais que eu tinha visto. eu acho que a gente pode submeter ao teste do tempo, né? Exatamente nesse sentido, trabalhar com a casa 2 derivada da casa em que você está. Então, assim, a casa 5 a gente vai ver no próximo encontro, né? É considerado também o dinheiro da família, né? A casa 8 é considerado o dinheiro do parceiro e pode ser considerado talvez também os dividendos, né? O dinheiro da empresa em que você faz parte, o dinheiro da sua sociedade, que faz um certo Isso, sentido, né? verdade. Se a casa 10 é a carreira, a casa 11 pode ser vista como o dinheiro da carreira, Uhum. né? Os dividendos da Faz carreira. um sentido bem interessante. Uhum. Olha, gente, eu acho que a gente chegou aí numas conversas bem legais aí para um começo, né? 1h15 aproximadamente aí de encontro produtivo. E eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? O que foi bom, porque mostrou para a gente quanto tempo, em média, a gente vai demorar para debater cada uma das casas, né? Eu acho que se a gente fizer um quadrante por encontro, a gente tem aí um debate bom, aprofundado e que vai chegar num resultado legal. Então, daqui a 15 dias a gente continua com as casas 4 e 6. Como a Amanda teve aí um compromisso, e eu vou falar com ela depois, eu talvez tente fazer mais ou menos umas 3 horas da tarde. A Aline e eu, a gente provavelmente vai estar viajando, tá? Vamos tentar chegar a tempo. Não garanto que a gente vai conseguir fazer mais cedo. A gente vai se planejar e tudo mais. Talvez tenha que ficar para 5 horas, né? Para 17 mesmo. Mas acho que por hoje a gente pode encerrar. Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Bom, Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, galera, brigadão aí por tudo. Vou encerrar a gravação por aqui, terminando.